do Senhor, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Estaremos estudando a lição 2 da Revista dos Adultos, que é um título: Lições Transculturais, a sua origem na natureza de Deus. O tema trimestre é Até os confins da terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Aleluia. A lição é comentada pelo pastor Wagner Gabi, que é líder das Assembleias de Deus de Curitiba. Então vamos falar hoje sobre a origem da missão, nosso modelo maior referente à missão. Quem é aquele que tem esse plano, aleluia, no seu coração? Nosso Deus, glórias a Deus. Então veremos que parte de Deus, o desejo de salvar, aleluia, as pessoas de todas as tribos, raça e nação. Seu plano, aleluia, seu amor foi manifesto através, aleluia, da sua aproximação aos homens, sua escolha, quando escolhe homens, para, aleluia, portar essa palavra, para serem abençoados e serem também bênção para todas as nações, e como é o caso de Abraão, que estaremos estudando hoje. Então o texto áureo diz: quanto a mim, eis o meu concerto contigo é, serás o pai de uma multidão de nações. Gênesis 17:4. Verdade prática, o amor de Deus é a verdadeira motivação do crente para realizar a obra missionária. Como é de costume falar, a missão está no coração de Deus. Realmente é Deus que amou o mundo, glórias a Deus, e deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, lá em João 3,16. Desde o plano inicial, aleluia, até a conclusão disso, a gente percebe o amor de Deus. Lá em Apocalipse 5:9, por exemplo, diz: e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. Glórias a Deus. Então, nasce realmente no coração de Deus esse desejo de alcançar todas as nações. Os objetivos da nossa lição são explicar a natureza missionária de Deus, enfatizar o amor de Deus como princípio fundamental da redenção, estabelecer a visão bíblica transcultural da missão. E o texto bíblico se encontra em Gênesis 12, de 1 a 3 e 17, de 1 a 8. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E partirei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome. E tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 17. Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e ser perfeito. Porei o meu concerto entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abrão sobre o seu rosto e falou Deus com ele, dizendo: quanto a mim, eis o meu concerto contigo é, e serás o pai de uma multidão de nações. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai da multidão de nações te tenho posto. E te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. Estabelecerei o meu concerto entre mim e ti, e a tua semente depois de ti em suas gerações, por concerto perpétuo, para te ser a ti por Deus, e a tua semente depois de ti. E te darei a ti, a tua semente depois de ti, a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em perpétua possessão, e ser-lhe-ei o seu Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, vamos partir desse texto, para demonstrar, o amor de Deus, Claro que desde Adão, Deus demonstra esse amor, aleluia, querendo reconciliar, querendo salvar. Deus já faz promessa a Adão ali depois da queda, a respeito da semente da mulher, ou seja, Deus já tinha um plano, Deus não foi pego de surpresa. Deus é onisciente, onipresente, onipotente, presciente, então ele já conhecia todas essas coisas e, embora o homem peca, quebra a aliança com Deus, Deus
está de forma amorosa sempre querendo nos resgatar. Aleluia. E o seu Filho cumpre, né, a justiça, aleluia, que nós carecíamos, né? Toma o nosso lugar, morrendo na cruz, louvado seja o seu castigo, era para nós, ele tomou sobre si, e ele bradou lá na cruz, né? Está consumado, ele já fez, glórias a Deus. Então nós agora aceitarmos esse amor, né? E, aleluia, responder positivamente a essa graça. Tantos resistem, graças a Deus, ela nos alcançou. A introdução diz o seguinte: a palavra transcultural traz a ideia de um missionário que transpõe as barreiras da cultura de um povo ou civilização para apresentar o amor de Deus. E isso implica interação com todos os grupos étnicos da Terra, com os diferentes aspectos da vida das pessoas. Na lição desta semana, veremos que Deus escolheu uma família para, por meio dela, alcançar todas as famílias da Terra. Como falamos sobre missão transcultural, hoje talvez muitos não tenham essa disposição, essa preocupação de enviar missionários, de sustentar missionários, né, para que alcance outras nações. Quando a gente vê aqui o início, né, a partir de Abraão, né, a gente percebe que essa barreira cultural que foi quebrada, né, que foi saindo então para apresentar a Deus às nações, né, nós, a princípio, éramos o alvo dessa ação, dessa missão transcultural, pois os discípulos saíram de Jerusalém. Né? O próprio Jesus havia dito para a mulher samaritana, né? E a salvação vem dos judeus. Ela chegou até nós porque missionários romperam essas barreiras transculturais. E agora é a nossa vez, a nossa parte, de também retribuir, aleluia, e de dar de graça aquilo que Deus nos deu de graça. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós temos essa incumbência de demonstrar o amor de Deus às demais nações. Como diz também que Deus usou uma família, né? E a partir dessa família, todas as outras seriam benditas, né? Então, Deus usou Abraão e da sua descendência, né? Da sua posteridade, aleluia, sairia um que iria realmente abençoar todas as famílias da terra. A salvação vem dos judeus. E quem é este que, aleluia, cumpre, né, toda essa promessa que Deus faz agora a Abraão? É o Senhor Jesus, né? Ele, que é o legítimo descendente de Abraão, nos agrega agora, todos nós, sermos filhos de Abraão, como Deus havia predito aqui, que ele seria pai de multidões de nações. Louvado seja o nome do Senhor. Este processo deu para Abraão, sua família, a nação de Israel, a pessoa de Jesus e, finalmente, a igreja. Assim, contemplaremos a natureza missionária de Deus, bem como o caráter do seu amor como base de toda a prática missionária dos cristãos. Né? De Abraão, Israel vai ter essa incumbência, né? De também, aleluia, apresentar o amor de Deus às nações. Infelizmente, eles não cumprem isso, né, de forma cabal, pelo contrário, muitas das vezes eles se fecharam, né, e consideravam as outras nações até, né, como pessoas inferiores. Mas, a partir da igreja, isso já, aleluia, já uma revelação plena de Deus ali em Jesus, glórias a Deus, ele convoca então um povo, chama um povo no meio de outro povo, para que agora seja a sua agência, né? Seja esses missionários, né? Que seguem agora o coração de Deus. Falamos também na missão passada, a nossa missão aqui, tanto em Jerusalém, ou seja, local, que nós temos responsabilidade de cumprir a comissão do Senhor e concomitantemente também alcançando as demais nações. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo isso nos é imposta essa obrigação, como dizia Paulo. Ai de nós, né? Ai de mim, se não pregar o Evangelho. Primeiro tópico, a natureza missionária de Deus. Primeiro subtópico, a natureza missionária de Deus no chamado de Abraão. Né? Então, desde Adão, mas a partir de Abraão, conforme o recorte que o comentarista faz, estaremos estudando a partir desse chamado. A expressão sai-te da tua terra revela uma ordem e um chamado de Deus para Abraão ir a um lugar que, a princípio, ele não conhecia. Hebreus 11:8. Junto com essa ordem veio uma promessa: em ti serão benditas
todas as famílias da terra. Gênesis 12, 3. Essa promessa diz respeito a uma bênção espiritual para o mundo por meio da descendência de Abraão. Então, além desse chamado, né, essa ordem realmente missionária, né, sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela, né? Então, percebe aqui que Abraão obedece e, né, isso implicaria em bênção para ele e para todas as famílias da terra. Deus não estava se preocupando somente com Abraão, o plano dele era abrangente, glórias a Deus. Nesse sentido, o apóstolo Paulo escreve que essa bênção refere-se ao evangelho revelado em nosso Senhor Jesus Cristo, o descendente legítimo de Abraão, conforme Gálatas 3, 8 e 16. Assim, a partir de uma família, Deus providenciou a salvação para o mundo inteiro. Gálatas 3,16 e 4,4. Por isso, podemos afirmar que a origem das missões transculturais está intrinsecamente relacionada com a natureza missionária de Deus. Glórias a Deus, né? Então, essa bênção que Deus quer abençoar as famílias, né? Demonstra esse amor, mesmo os homens sendo maus, o Senhor nos amou primeiro. E quer que a palavra alcance, né? Quer que o Evangelho possa, né, alcançar todas as nações. Louvado seja o nome do Senhor. Pois Deus amou foi o mundo todo, né? Lá em João 3,16, é o nosso textual, né? Textual da Bíblia. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus quer resgatar, quer salvar, quer dar vida eterna a todos que creem, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, mas a nossa missão é, aleluia, levar a palavra, levar a mensagem. Segundo subtópico, a missão como atividade de Deus ao mundo. Para conhecermos a missão como atividade de Deus no mundo, é preciso voltar à revelação especial que o próprio Deus fez na sua palavra. O capítulo 17 de Gênesis nos mostra o Deus soberano e excelso que se relaciona com o ser humano limitado, né? Então, Gênesis 17:1 diz: sendo, pois, Abraão de idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: eu sou Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e ser perfeito. Glórias a Deus. Então, a gente percebe esse Deus Todo-Poderoso, né? Ele teve esse cuidado de falar com Abraão pessoalmente e disse, né? Anda na minha presença. Ou seja, Deus ainda quer que o homem imperfeito, né, possa andar na sua presença e se aperfeiçoar, ou seja, ande em santidade, glórias a Deus, pois Ele é santo, glórias a Deus. E temos condição de fazer isso por intermédio do sangue do Senhor Jesus, que foi derramado por nós. Aleluia. Então, esse Deus transcendente, que excede todas as coisas, aleluia, que está além de tudo, Ele ainda é o Deus imanente que quer falar com o homem, quer se relacionar conosco, quer, aleluia, nos atrair para Ele mesmo. Ele tem tanto zelo pela sua promessa que trocou o nome de Abrão para Abraão, a fim de reafirmar a sua aliança, que transcenderia o cumprimento geográfico da promessa. Gênesis 12:1 e Gênesis 17, versículos 5 e 8. Né? Então, Abrão, e aqui a gente vê a palavra de Deus citando ele como Abraão, significa, né, pai honrado, pai exaltado. Glórias a Deus. Já era a promessa desde o Gênesis 12:1 que ele teria uma grande descendência. Mas agora, no capítulo 17, Deus troca o nome dele para Abraão. Em Gênesis 17, versículo 5 diz: e não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de multidão de nações te tenho posto. Então Deus revela que o plano, né, todas as famílias da terra serão abençoadas. Abraão agora tem o nome trocado para demonstrar que ele será o pai de multidões de nações. Aqui fica clara a missão como a atividade de Deus no mundo. Ele mesmo, não outro, é o maior protagonista das atividades missionárias. Deus age no mundo pela sua graça a fim de reconciliá-lo consigo mesmo, segundo Coríntios 5:19. Por isso, o nosso maior modelo missionário é o próprio Deus. E como veremos aqui mais à frente, né? Aleluia. O amor de Deus é aquilo que tem que motivar-nos também para fazer essa obra. Aleluia. E citando mais uma vez a máxima, né? Missão está no coração de Deus. Essa lição deixa bem claro porque
e como é que Deus age, né, através desse amor. E o terceiro subtópico, o nosso modelo missionário. O modelo missionário básico de que dispomos para a igreja na atualidade não se fundamenta em figuras ilustres da história da igreja, nem em projetos contemporâneos de pessoas com feitos notáveis. Certamente que o modelo de hoje e os do passado merecem nossa atenção a fim de ampliar nossa visão missionária, principalmente na aplicação das missões transculturais. Contudo, nosso principal modelo de missões revela-se no próprio Deus, cuja natureza missionária nos é demonstrada no Antigo Testamento. Gênesis 3:9, Isaías 55:4. Então, em Gênesis 3:9, a gente vê quando Deus vai na viração do dia visitar Adão, né? E Adão agora se esconde, Deus pergunta, onde estás, né? Em Isaías 55, né, 4, né, diz que Deus deu para testemunho de todos os povos. Mas gostaria de citar também o versículo 1. Ó vós todos os que têm sede, vindes às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Né? Então Deus sempre convidando, Deus sempre se aproximando. Louvado seja o Senhor, Deus querendo salvar, convidando os povos para se achegarem até Ele. Louvado seja o Senhor. Então, como diz aqui no texto, aleluia, temos muitos exemplos, né? Homens e mulheres que se dedicaram às missões, né? São modelos, tiveram uma grande ação e um alcance, né, na obra missionária. Mas o nosso maior modelo é o próprio Deus, que amou, né, e que enviou seu Filho como um missionário a esta terra. Louvado seja o Senhor. Nos empenhemos e, aleluia, desejemos fazer missão baseada no amor que Deus tem pela humanidade. Glórias a Deus. Segundo tópico, amor de Deus, o princípio fundamental da história da redenção. Primeiro subtópico, o amor de Deus. A Bíblia mostra que Deus é amor. 1 João 4, 8 e 16. No Antigo Testamento vemos o seu amor no relacionamento com todos os homens. Deuteronômio 33, 3. Também contemplamos este amor na escolha de Deus por Israel. Deuteronômio 7, 7, Osés 11, 11, Malaquias 1, 2. E em seu relacionamento com este povo, num processo de renovação de alianças, em que sua misericórdia e benignidade são reveladas. Deuteronômio 7, 9, Isaías 54, 5 a 10. No Novo Testamento, esse amor de Deus por todas as criaturas é afirmado e ampliado. João 3,16. O autismo é revelado como amoroso, pois ele mesmo é o amor. 1 João 4, 18 e 16. E este, por sua vez, é a sua própria essência. Portanto, o amor é a base de todo o plano de redenção revelado na palavra de Deus, né? Quando Deus se relaciona com Israel, na escolha de Israel, tinha o propósito de alcançar todas as nações, como a gente tem visto aqui, a partir de Abraão. E Deus, né, sempre demonstrando esse amor. Quantas vezes Israel pecou, né, se desviou e Deus ainda tinha misericórdia, quando ele exclamava, Deus, né, libertava, Deus salvava, glórias a Deus. E tudo isso para se cumprir o plano que era, né, na plenitude dos tempos, é o nascimento do nosso Senhor Jesus, para alcançar agora, através de Abraão, todas as nações. Louvado seja o Senhor. O segundo subtópico é a redenção no Antigo Testamento. Redenção significa livrar o escravo de sua escravidão com base no pagamento de um preço por um redentor. Esse é o conceito básico para a visão bíblica da salvação. No Antigo Testamento, a redenção está associada à vida familiar, social e nacional de Israel nos seguintes aspectos: resgate para libertação de um escravo, né? Então, redenção é pagar o preço, né? É dar algo em resgate. Tem que ter, aleluia, o resgate, tem que ter a figura do Redentor e aquele que carece, né, de ser liberto, de ser resgatado. Glórias a Deus. Então, a letra A fala sobre a libertação de um escravo que alguém poderia resgatar. A recuperação de um campo, né? Também Levítico 25, 23 e 34. Então, alguém empobrecia, acabava vendendo sua propriedade, pagar a dívida, só que como a propriedade Deus, né, estabeleceu que permanecesse, né, naquela família, né, então elas tinham o direito de resgatar. E quando aquele que havia perdido a sua propriedade era pobre, não podia, ele podia usar da figura do parente remidor, do parente que ia lá resgatar aquela propriedade, ou até resgatava ele mesmo, se caso
ele tivesse sido vendido como escravo, conforme também Levítico 25, 48 a 55. Letra C, né? O resgate de um macho primogênito, ou seja, Deus diz que todo primogênito era dele. Então, todo animal primogênito era oferecido ao Senhor em sacrifício. Porém, é claro que o ser humano não era para ser sacrificado. Então, Deus estabeleceu que, representando, né, esse momento do resgate, ele ofereceria então um animal em resgate do filho primogênito. Isso para que quando alguém perguntasse, né, Deus de forma pedagógica sempre deixava ali esses marcos. E quando os filhos perguntassem por que faz assim, por que sacrifica esse animal em meu lugar, lugar primogênito, é para que lembrasse do livramento que Deus deu no Egito, né? E que salvou os primogênitos de Israel, porém os primogênitos do Egito pereceram. Há também na letra D o resgate de alguém que seria condenado à morte, Êxodo 21, 36. Todos esses casos, ele que ia ser resgatado, ele não tinha condição. Ele não tinha como pagar o seu preço. Mas alguém chegava e pagava o preço. Foi assim conosco. Nós não tínhamos como pagar, aleluia, para nos livrar do salário do pecado, que é a morte. Nós estávamos condenados, mas Jesus, que é o nosso parente próximo, nosso remidor, pagou o preço, nos comprou com preço de sangue. Hoje, nós somos dele, louvado seja o nome do Senhor, propriedade peculiar dele. Glórias a Deus. E podemos estar livres de toda condenação. Aleluia. Conhecereis a verdade vos libertará. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Glórias a Deus. Além disso, a Bíblia mostra também Deus agindo de forma redentora em favor do homem. Quando Jacó invoca o anjo que me livrou de todo mal, Gênesis 48, 15 e 16, quando Deus declara a intenção de livrar Israel da servidão do Egito, dizendo, vos resgatarei com o braço estendido, Êxodo 6, 6. Né? Então Deus sempre é o Redentor, foi o Redentor de Israel em muitas ocasiões, né? E é o nosso Redentor em relação ao pecado. Aqueles que acham que não precisa ser liberto, acham que são livres, mas muitas das vezes estão servindo ao pecado. A Bíblia diz, aquele que nos domina, né? Então nós fazemos servo dele. E as pessoas são dominadas pelo álcool, pelo vício, pelo pecado, pelo adultério. Então, ele se acha livre, mas ele é servo do pecado. E o salário do pecado é a morte. A consequência final vai ser a morte eterna. Então precisamos ser resgatados, ser livres, porque nós não temos como pagar esse preço. Só Jesus tem um preço para nos resgatar, que foi o seu próprio sangue que ele derramou por nós. E o terceiro subtópico é a redenção no Novo Testamento. No Novo Testamento, a redenção é estritamente uma atividade divina, que é realizada por meio de Jesus Cristo. Nesse caso, a remissão do pecador é assegurada com base no preço do resgate pago a Deus Pai por Jesus Cristo em sua morte na cruz. Tito 2,14, Hebreus 9,12, 1 Pedro 1, 18, 19. Cuja obra redentora é declarada no Novo Testamento, Hebreus 9, 25 e 28. No entanto, a experiência de redenção só estará completa, consumada na segunda vinda de Cristo, por ocasião da glorificação final do crente. Lucas 21, 28, Romanos 8, 23, Efésios 1, 14. Portanto, o plano de redenção do pecador é o glorioso anúncio da obra missionária que está fundamentada no amor de Deus. Né? Nós já fomos comprados, lavados, remidos, louvado seja o nome do Senhor, e já somos santos. Né? Como a gente já estudou, né? A santificação ela tem três aspectos. A santificação posicional, quando o Espírito Santo nos convence, nós nos arrependemos, nos rendemos ao Senhor, o Senhor nos tira do lago de lama, coloca, aleluia, nossos pés firmados sobre a rocha, nós passamos a ser de Deus, santos, separados para Deus. A santificação progressiva, que se dá durante toda a nossa vida, né? O Espírito Santo nos regenerando, nos transformando dia a dia. E, por fim, a nossa santificação plena, completa, que será no momento que seremos arrebatados. Teremos um corpo glorioso, não estaremos mais sujeitos ao pecado. Já somos comprados, já temos o selo, somos selados como pertencente a Deus. Glórias a Deus. Agora precisamos perseverar até o fim, para que se complete esse resgate no sentido final, né? Que é quando formos tomados para Jesus, arrebatados desta terra. Louvado seja o nome do Senhor.
E o terceiro tópico, visão bíblica do caráter cultural. Vamos falar mais uma vez sobre um Deus missionário, como já temos dito desde o começo, né, que começa agora citando novamente nessa condição de Abraão, no Antigo Testamento. Deus trata não somente com uma nação específica, mas com toda a humanidade. Falando desde o princípio, tem a queda do homem, Gênesis 3,15, o dilúvio, Gênesis 6,13. Então Deus sempre está tratando com toda a humanidade. A eleição de um povo para abençoar a todos os demais após a Torre de Babel, Gênesis 12,3. Nesses textos, a falha do homem está caracterizada, bem como o juízo de Deus e a sua promessa. Deus trata com a humanidade. O homem erra, Deus aplica seu juízo, mas Deus é misericordioso e quer resgatá-los. Assim, o Deus missionário estabeleceu uma estratégia de abençoar a todos os povos por meio de Abraão. E abençoarei os que te abençoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. A bênção de Abraão era para todos nós. Segundo subtópico, a escolha de Israel e sua missão. Por meio de Abraão e sua fé, Deus escolheu Israel para ser um povo especial ao longo da história, para que participasse de modo especial do plano de redimir toda a humanidade. Ao estabelecer um relacionamento vertical e correto com Deus, Israel seria o exemplo para as demais nações. Era desejo do Altíssimo que Israel se distinguisse dos outros povos como sua joia preciosa. Ele queria que a santidade de Israel, como exemplo vivo do poder de sua graça, atraísse o restante das nações. Entretanto, Israel fracassou nesse propósito. A promessa estabelecida em Gênesis 17,8 foi invalidada pela apostasia e infidelidade da nação. Isaías 24,5, Jeremias 31,32. Por isso Israel foi levado para o exílio na Síria, enquanto Judá posteriormente foi levada para o cativeiro em Babilônia, segundo Reis 25 e segundo Crônicas 36. Israel tinha essa incumbência de ser o modelo de anunciar a palavra de Deus. Porém, eles, em vez, às vezes, de influenciar as nações, eles eram influenciados. Esse é o perigo que hoje a igreja corre também. Vai ver daqui a pouco no terceiro subtópico, que hoje Deus conta com a igreja. Israel falhava em vários aspectos, a ponto, né, de aquele relacionamento que Deus queria ter com Israel, com Israel sendo esposa, né, Deus usa o profeta Osés para fazer a analogia de que Israel era uma esposa infiel, que ia atrás dos amantes, que se prostituía com idolatria. E a idolatria era a porta de outros pecados, toda injustiça, toda imoralidade, porque perdia, né, o foco, perdia o temor ao Deus Santo, ao Deus que queria que Israel servisse nesse propósito tão maravilhoso. Aleluia. E as suas faltas combinaram então com os cativeiros, né, e mesmo assim Deus ainda teve misericórdia, libertou. Porém, quando o Messias nasce, quando Jesus veio para os seus, para os judeus, eles não o receberam, não aceitaram. Glórias a Deus. E Deus então agora abre uma oportunidade para a igreja, né? Todos aqueles que o aceitassem se tornassem filhos de Deus. Aleluia. Mas os pactos, as promessas que Deus fez a Abraão ainda estão de pé. Deus ainda vai salvar aquela nação. E ela está lá até hoje, demonstrando, né, o poder de Deus. Aleluia. E que Deus tem uma promessa para aquele povo. Glórias a Deus. Que vai se cumprir, né, a partir do momento que a igreja foi arrebatada. Vencer a tribulação, Deus tratando com o mundo, tratando juízo, né? E também Israel vai estar nesse processo para que eles venham a reconhecer que Jesus é o Messias e Jesus vem salvá-los. Esse é o subtópico, a escolha da igreja. O Senhor Deus sempre desejou que os gentios fossem levados à luz. A salvação por meio de Cristo é o cumprimento divino da promessa dada a Abraão de abençoar todas as famílias da terra. Embora Israel tenha fracassado em seu ministério intercultural, Deus transferiu esse ministério missionário aos filhos do Novo Testamento, a Igreja de Deus. Essa igreja herdou uma incumbência divina, sendo chamada a participar com Deus na evangelização do mundo. Por isso fomos chamados para ser sal da terra e luz do mundo, né? Então, a rejeição de Israel, Deus abre a dispensação da graça e a dispensação da igreja, do Espírito. E nós temos agora essa incumbência. Não podemos fazer como Israel, nem nos fechar, nem nos achar nem melhores que os outros, já que os outros não merecem o Evangelho, ou pior, né? Em vez de influenciar o mundo, ser influenciado pelo mundo
e deixar o mundo entrar e contaminar a igreja. Nós devemos continuar sendo luz e sal. Nem podemos perder o sabor, nem apagar, né, a capacidade de poder iluminar as outras nações, louvados e as pessoas que estão ao nosso redor. E a conclusão diz: vimos a natureza missionária de Deus desde o início da Bíblia. A partir de uma família, Deus planejou a salvação para toda a humanidade. Isso revela que o plano redentor de Deus está fundamentado no seu excelso e glorioso amor pelo mundo todo. João 3,16. É esse amor que estimula a Igreja de Cristo a levar a sério a obra missionária, até que o Senhor Jesus volte. Deus não desistiu do pecador. Por isso, ele conta conosco, pois a sua vontade é que todos os homens se salvem. Né? Então, nós não substituímos Israel, mas nós, hoje, como povo de Deus, nós temos essa incumbência. Aleluia. Deus conta agora com a igreja. A igreja tem essa dispensação, esse período, e tem essa incumbência, aleluia, de apresentar ao mundo esse amor de Deus e ser movida por esse amor para fazer a obra missionária. Né? Concluindo com a máxima citada durante toda a lição: missão está no coração de Deus. Se a gente não gosta de missão, a gente está contrariando o desejo de Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós. Próxima lição: missões transculturais no Antigo Testamento. Santo Eterno Deus, mais uma vez te louvamos, te agradecemos, Pai. E, aleluia, verdadeiramente, Pai, cada lição venha nos despertar. Despertar a evangelizar, despertar a querer fazer discípulo e alcançar as nações. Aleluia. Hoje, Pai, aleluia, essa necessidade. Tua palavra, Pai, alcançar vidas que estão perecendo. Aleluia. O mundo, Pai, tem atacado, Pai, o mundo tem atuado de forma, Pai, feroz contra as almas, levando-as para o inferno, Pai, disseminando ideologias, Pai, e afastando cada vez mais as pessoas de Cristo. Pai, que nós possamos ser atalaia, ser luz, ser sal e cumprir, Pai, aleluia, toda a nossa vocação, a vocação da Tua igreja. Em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos, Pai. Deus nos espera a nossa oração durante esse trimestre. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo, seja por todos nós, hoje e eternamente. Amém.